Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vou admitindo os colegas aí para começarmos, tá? Começamos aí em 2 minutos. Tudo bem, pessoal? Vamos começar o nosso encontro de hoje, onde, seguindo o nosso programa, nós trabalharemos os procedimentos especiais. E, considerando o nosso tempo apertado, hoje eu vou me dedicar apenas ao estudo do procedimento especial do Tribunal do Júri, bem? Porque aí na próxima aula, que será apenas em 2022, né? Hoje é nosso último encontro, este ano, dia 15 de dezembro. Voltamos aí no dia 12 de janeiro para falarmos sobre questões prejudiciais e exceções processuais. E aí eu vou abrir essa aula do dia 12 de janeiro falando um pouco sobre o rito de entorpecentes, tá bem? Portanto, hoje nós iremos estudar apenas o procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Eu não poderia, pessoal, começar essa aula de hoje de maneira diferente, se não falando desse caso, desse julgamento do caso da Boate Kiss, né? Principalmente depois da decisão que foi proferida pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que suspendeu a liminar, ou os efeitos da liminar, proferida em habeas corpus do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, vejam, com fundamento aí no artigo 492, no novo artigo 492, nós temos uma interpretação de um dispositivo que é totalmente inconstitucional, considerando a presunção de inocência, né? Uma decisão ainda precária, considerando a sua mutabilidade, ou até a possibilidade de ser feito um outro júri, os acusados que responderam ao processo todo em liberdade, por terem pego uma pena superior a 15 anos, foram presos por força da decisão condenatória proferida no julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, vejam, o Tribunal do Júri, que é essa instituição que divide opiniões, né? Há quem adore, quem defenda, há quem seja contra, quem não goste, né? Existem advogados, inclusive criminalistas, que nunca fizeram uma defesa no Tribunal do Júri, né? Eu, particularmente, sou entusiasta. Eu acho que a instituição Tribunal do Júri, sobretudo para os crimes que é da sua competência, que são os crimes dolosos contra a vida, ele é imprescindível em um ordenamento, considerando que é a única possibilidade de os pares julgarem-se ou julgar os fatos que envolvam também pessoas que ou foram mortas ou
praticaram aborto, ou praticaram induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, ou ainda infanticídio, considerando que só esses 4 crimes são de competência do Tribunal do Júri. Então, pessoal, vamos lá começar o estudo do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, lendo o artigo 406 do CPP. Por favor, alguém pode ler? Vou colocar aqui no chat. Temos um leitor. Artigo 406. Alguém pode ler, pessoal? Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Muito bem. Então, até aqui nenhuma novidade, né? Assim como nós estudamos lá no procedimento comum ordinário, há o inquérito policial, o relatório, o Ministério Público oferece a denúncia e aí o juiz pode receber ou rejeitar a denúncia. Se ele recebe a denúncia, ordena a citação do acusado para responder à acusação por escrito, e aí a peça aqui, a resposta escrita à acusação, no prazo aí de 10 dias. Quais são as primeiras diferenças que nós começamos a observar? Artigo 409, Eric, por favor. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Muito bem, preste atenção. Essa é uma diferença para o procedimento comum ordinário. Por quê? Aqui há a previsão de que, se na resposta à acusação, a defesa argue preliminares ou junta documentos, o Ministério Público tem 5 dias para falar numa espécie de, abre aspas, réplica. Tá? E aí uma sugestão para vocês. Sempre que vocês, no caso concreto, se depararem com uma situação como essa, cabe ou cumpre a defesa, que sempre tem o direito de falar por último, de contraditar o que for posto nessa réplica, como se fosse uma espécie de tréplica. Ok? Por quê? Porque a defesa tem a prerrogativa de sempre falar por último. Então, mesmo à míngua, mesmo na ausência de previsão legal, a defesa deve estar atenta para, depois de ouvir do Ministério Público, mesmo à míngua, mesmo com ausência de previsão legal, oferecer uma espécie de tréplica. Ok? Artigo 410. Érico, por favor. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Pessoal, sempre que o legislador ele trouxer algum prazo, mas não prevê a sanção para o descumprimento desse prazo, a tendência é que haja um descumprimento desse prazo. É o que acontece com o 410. O Ministério Público ofereceu a denúncia, a defesa a resposta à acusação, com preliminares e documentos. O Ministério Público falou em réplica, a defesa veio mesmo com ausência de previsão legal e falou em tréplica. Aí o juiz faz o quê? Determina a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas no prazo máximo de 10 dias. Ok? E aí, em seguida, vem a nossa AIJ, a nossa audiência de instrução
e julgamento, que deve ser una. Veremos isso agora. 411, Eric. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo ao seu debate. Muito bem. AIJ, audiência de instrução e julgamento. A regra é que ela seja una, ou seja, todos os atos devem ser praticados em um só dia. Então, vejam, na audiência de instrução, o que é que acontece? Toma-se a declaração do ofendido, obviamente, se for possível, né? No caso de homicídio consumado, isso não é possível, obviamente. Inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, e eu enfatizo isso considerando aquilo que eu falei em relação ao direito de falar por último, né? Então, vejam que começa se ouvindo as testemunhas arroladas pela acusação e depois as testemunhas arroladas pela defesa. Pessoal, a questão que se apresenta aqui é a seguinte. Eu já vi, na prática, muitos juízes perguntando se a defesa aceita. Imaginem, o Ministério Público arrolou testemunha e a defesa também. Ficaram faltando algumas testemunhas do MP, ou uma só. E todas da defesa foram. Então, houve-se primeiro as testemunhas de acusação, ou as testemunhas arroladas pela acusação, para depois se ouvir as testemunhas arroladas pela defesa. A questão é, quando o juiz indaga a defesa, se diante da ausência de algumas testemunhas, a defesa aceita antecipar a oitiva das suas testemunhas, das testemunhas arroladas na resposta à acusação, né? Você deve responder na condição de advogado de defesa que não. Por quê? Porque a defesa tem invariavelmente o direito de falar por último. Depois, esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, interrogatório do acusado, para só então se proceder aos debates. E, pessoal, aqui não há a previsão do oferecimento das alegações finais em formato de memoriais. A regra, que não admite exceção, pelo menos expressa, está no parágrafo 4º do artigo 411. Eric. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Pessoal, o princípio da oralidade é isso. Ou seja, alegações finais são orais. De que forma? Concede-se a palavra à acusação pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10. Depois, concede-se a palavra à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10. Ok? E se houver mais de um acusado, Rafael? Parágrafo 5º. Eric. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Ok? Então, 20 minutos, prorrogável por mais 10 para cada acusado. Pessoal, eu já vi também na prática os juízes chegando nesse momento e abrindo o prazo para o oferecimento das alegações finais em formato de memoriais. E por que ele faz isso? Bom, ele faz isso com base no artigo 3º do CPP, porque, vejam, a lei penal não admite analogia, mas a lei processual penal admite analogia. Isso está, gente, lá no artigo 3º, lembram? Por favor, Eric. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Muito bem, então vejam que se admite analogia. Analogia, aqui procedimento.
ao procedimento comum ordinário. Vejam, os procedimentos podem ser comum e especial, né? O do júri é especial. E aí nós podemos aplicar a regra prevista lá no parágrafo 3º do 403, em relação ao procedimento comum. A gente já estudou isso, mas não custa nada relembrar. Parágrafo 3º do artigo 403 do CPP. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Ok? Isso é a regra lá do 403, parágrafo 3º, que diz respeito ao procedimento comum ordinário. Ok? Muito bem, voltemos ao procedimento do júri. E aí vem a conclusão do processo, que está no parágrafo 9º. Parágrafo 9º do 411, Eric. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Muito bem, gente. Então, vamos lá recapitular. Inquérito policial, relatório do delegado, denúncia do MP, recebimento da denúncia, resposta à acusação, com preliminares e documentos, réplica do Ministério Público, tréplica da defesa, audiência de instrução e julgamento. Terminou a audiência com interrogatório, alegações finais em formato oral, ok? E depois disso, são possíveis 3 tipos de decisão. Quais são essas 3 decisões? Quem me lembra, nesse momento? Pronúncia, impronúncia ou desclassificação? Quase isso, Eric. Muito bem. É a pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária. Ok? Pessoal, lembrem, o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Existem 2 fases. A primeira fase termina com a decisão de pronúncia ou com a sentença de impronúncia ou a sentença de absolvição sumária. Por que eu coloquei essa distinção entre sentença e decisão? Vejam, nunca digam sentença de pronúncia. Porque a sentença é uma decisão que põe fim, põe termo ao processo. E a decisão de pronúncia ela não põe fim ao processo, ao contrário. Ela é uma decisão que encerra uma das fases, a primeira fase do júri, e submete ao acusado ao julgamento pelo plenário do tribunal do júri, com o conselho de sentença formado por 7 jurados e etc. É o que a gente vai ver no segundo tempo. Então, vejam, quando é que o juiz irá pronunciar o acusado? Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ok? Decisão de pronúncia. Ou seja, o juiz que conduziu, que presidiu todo o processo, que ouviu as partes falando, perguntando, né, o acusado respondendo, as testemunhas sendo interrogadas, sendo questionadas, ele vai pronunciar o acusado quando, primeiro, estiver convencido a respeito da materialidade do fato. Que fato? Do fato previsto como crime doloso contra a vida. E só são 4, como eu já falei inicialmente: homicídio, simples ou qualificado, infanticídio, instigação, induzimento ou auxílio a suicídio e aborto. Ok? Então, se o juiz estiver convencido
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o que é que ele fará? Pronunciará o acusado. E aí o acusado estará pronunciado. Ok? Parágrafo 1º do 413, Eric. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Pessoal, a decisão de pronúncia é uma das decisões mais difíceis para o juiz no processo penal. Por quê? Porque a fundamentação da decisão de pronúncia, ela é limitadíssima. Ao mesmo tempo que o juiz, como em toda decisão, deve fundamentar, por outro lado, ele não pode se exceder na linguagem. Ou seja, ele deve se limitar, pronuncie o acusado como incurso nas penas, do artigo 121, caput do Código Penal, homicídio simples. E aí ele declara o dispositivo legal em que julga incurso o acusado. Ok? E veja, indicando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria de participação. Porque ele não pode se exceder na linguagem. Porque isso pode influenciar na decisão dos jurados que recebem uma cópia da pronúncia antes de começar o julgamento. Que é essa decisão que sintetiza, que, entre aspas, admite, mais uma vez, a acusação, ou torna admissível a acusação de novo, porque a decisão já foi recebida da denúncia, né? E submete o acusado a julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Ok? Então, haverá pronúncia se o juiz se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, e essa fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato. O corpo sem vida foi encontrado na rua tal, depois de ser periciado, identificou-se que sofreu vários disparos de arma de fogo. Materialidade. Indícios suficientes de autoria. Tudo que ficou demonstrado no processo foi que o autor foi a pessoa de fulano de tal. Né? E aí não se excede na linguagem. Ok? Mas aí, se ele não estiver convencido da materialidade do fato, o que é que acontece? Artigo 414 do CPP. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Bem, aqui, pessoal, é a decisão de impronúncia. Vejam, imaginem que A efetuou um disparo querendo lesionar a pessoa de B, um disparo na perna, por exemplo. Nesse caso, não há materialidade do fato de homicídio, e sim do fato de lesão corporal. Então, se o juiz não se convence da materialidade do fato de homicídio, considerando que o crime de lesão corporal, que foi o crime desclassificado, não é de competência do tribunal do júri, o que é que o juiz faz? Ele impronuncia o acusado, e aí profere uma decisão de impronúncia, que deve, por exemplo, remeter os autos para o juiz de uma vara criminal. Se a lesão for leve, por exemplo, para o juiz do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, vejam, se ele não estiver convencido da materialidade do fato, que fato definido como crime doloso contra a vida, ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ele fundamenta o quê? A decisão de impronúncia. Ok?
Pessoal, primeira distinção entre a decisão de impronúncia e a decisão de absolvição sumária. Primeiro, a decisão de impronúncia vai submeter o acusado a um outro juízo, que não o juízo do júri, que é competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, artigo 415, Eric. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando, provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, provado não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Vejam, se o juiz identifica que o acusado agiu em legítima defesa, ele deve absolver sumariamente o acusado. Muitos dizem assim: ah, não, Rafael, aqui na decisão de pronúncia, de impronúncia ou de absolvição sumária, vigora o princípio do indúbio pro societate. Pessoal, esqueçam isso. Esse princípio não está na Constituição, não está no Código de Processo Penal, não está na lei infraconstitucional de modo geral. Isso foi a criação, talvez, do Damásio, finado Damásio de Jesus, que era promotor de justiça, né, inclusive, e que queria tirar das mãos do juiz, da vara do júri, a competência, por exemplo, para, identificando que o réu agiu em legítima defesa, ele mesmo absolver sumariamente. Então, o que é que ele diz? Ah, existem dúvidas aqui, então eu pronuncio e com isso não usurpo a competência soberana do tribunal do júri. Ora, se ele agiu em legítima defesa, isso está demonstrado cabalmente, o juiz deve absolver sumariamente, assim como está provada a inexistência do fato, está provado não ser ele o autor do fato ou partícipe, o fato narrado não constitui infração penal, ou estiver demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Ok? Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Muito bem, vamos em frente. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, qual é o recurso cabível? Artigo 416, Eric. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Muito bem. Então, contra a sentença de impronúncia e de absolvição sumária, cabe apelação. Mas e da decisão que pronunciar o acusado? Qual é o recurso cabível? Quem lembra? Recurso em sentido estrito, né? Muito bem, Eric. Artigo 581, inciso 4. Leia aí para a gente. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que pronunciar o réu. Ok? Então, atentem para essa observação. Muito bem. Vamos em frente. Preclusa a decisão de pronúncia, o que é que acontece? O que é preclusa, pessoal? É uma decisão contra a qual não se recorreu. E por que nós não dizemos transitar em julgado? Porque não é sentença. A decisão de pronúncia não pode ser chamada de sentença. Não pode ser chamada de sentença. É uma decisão. E, como tal, ela preclui. Ok? Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Ok? Então, precluiu a decisão de pronúncia, as partes não recorreram da decisão. O que é que acontece? Encerrada está a primeira fase do procedimento bifásico do tribunal do júri. Ok? Vamos agora, pessoal, para a segunda fase.
caminhando para as conclusões do primeiro tempo. Artigo 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 27 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Ok? Então, o júri é composto por um juiz togado, que é o seu presidente, né? Por 25 jurados que formam um corpo de jurados. Então, veja, uma coisa é o corpo de jurados, que são 25. Outra coisa é o conselho de sentença, que são aqueles 7 que são sorteados para funcionar em cada sessão de julgamento. Ok? Vamos para a instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Muito bem. Agora o 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Pessoal, vejam só. Quando o 476 coloca que o Ministério Público fará a acusação nos limites da pronúncia, isso é importante, viu? Antes de 2008, e eu fiz alguns júris, os primeiros ali, antes de 2008, a instrução em plenário começava com a leitura de uma peça chamada libelo crime acusatório. Essa peça não existe mais, ok? Ou seja, encerrada a instrução, a palavra vai para o Ministério Público, que faz a acusação nos limites da pronúncia. Antes, o Ministério Público poderia vir com qualquer tese no libelo crime acusatório, e aí pegava a defesa, muitas vezes, de surpresa. Agora não, a defesa e o Ministério Público vão para o plenário, sabedores de qual será a acusação. Por quê? Porque a acusação se limita à pronúncia. O que o promotor pode fazer é pedir menos. Por exemplo, ao invés de 2 qualificadoras ou de um homicídio triplamente qualificado ou duplamente qualificado, só uma qualificadora, ou então, ao invés de ser homicídio qualificado, homicídio simples, agora ele nunca pode se exceder. Se a pronúncia capitulou com homicídio simples, ele não pode chegar em plenário e fazer a acusação fora desses limites. Por exemplo, homicídio qualificado. Isso não. Ok? Muito bem. Quais os tempos, então, para os debates? Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Muito bem. Então, o Ministério Público fala por 1h30, depois a defesa fala por 1h30. Se o promotor for a réplica, ele terá 1 hora para fazer isso, e depois a defesa terá 1 hora para a tréplica. Mas se for mais de um acusado, parágrafo 2º, 477. Eric. Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. O que é que acontece? Se tiverem 2 acusados, por exemplo, no júri, 2h30 para o promotor, 2h30 para a defesa, depois 2 horas para o promotor, se for a réplica, e 2 horas para a defesa, se também for a tréplica. Ok? Muito bem. Sobre o questionário, pessoal, eu queria falar no retorno aqui. Em relação aos limites
Vejam o que diz o 478. O que é que as partes podem e o que é que as partes não podem falar no plenário do júri? Vejam aí, 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgará admissível a acusação, ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então, pessoal, imaginem que o acusado só quer responder às perguntas do juiz e da defesa. Ele não quer responder às perguntas do Ministério Público. Ele pode fazer isso? Pode. O acusado do processo penal pode tudo. Ele pode falar, ele pode calar, ele pode mentir, ele pode falar a verdade, ele pode omitir. O acusado do processo penal pode tudo. Ele pode escolher para quem, ou as perguntas de quem ele irá responder. A questão é, o Ministério Público ou a defesa não podem fazer menção, por exemplo, ao silêncio do acusado, ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento. Nem tampouco a decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Está vendo? O juiz aqui pronunciou o acusado como tendo praticado um homicídio triplamente qualificado. Isso não pode. Fazer menção à decisão, sequer fazer menção à decisão de pronúncia. Nem tampouco, imagine que a defesa entra com recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia. O tribunal faz o quê? Exemplo, mantém a decisão de pronúncia, não tira nenhuma qualificadora, inclusive. O Ministério Público não pode fazer menção a essa decisão do TJ, não é? Considerando que, sob pena de nulidade, caso faça simples referência, nós teremos aí a anulação do julgamento. Até aqui tudo certo, pessoal? Dúvidas? Quer perguntar alguma coisa? Muito bem. Então, se não há dúvidas, vamos fazer o seguinte. São 9h40. Vamos agora para o nosso intervalo rapidinho. Voltamos 9h50. E aí eu devo ir só ir até umas 10, 10h15, só para arrematar e falar como é que se dá o julgamento e depois falar sobre o questionário, né, como se vota sim ou não, e também sobre a sentença. Tá bom? Muito obrigado. Voltamos aí em 10 minutos, pessoal. No mesmo link, tá? 9h50, estaremos de volta. Muito obrigado e até daqui a pouco.